Boa tarde a todos. Bem-vindos à última sessão da secção Histórias do Cinema desta edição do Close-Up. Voltaremos a esta secção em futuras réplicas a decorrer no ano 2023. Nós hoje temos então o Eclipse de Antonioni e para nos falar deste filme temos connosco o prazer de receber a Cláudia Coimbra, investigadora universitária, escreve também para o Salão Indiano, Arquivo Periférico de Filmes. Muito bem-vinda, Cláudia, ao Close-Up. A tal provocação que te tinha prometido, não te vou perguntar se adormeceste no Eclipse, como o personagem do Vittorio Gassman na ultrapassagem do Dino Risi. Vou-te só fazer uma citação do Antonioni, que a propósito deste filme disse que o seu cinema era como uma viagem interior com destino à imagem verdadeira daquela absoluta e misteriosa realidade que ninguém há de nunca ver. O que é que está ocultado neste eclipse? E dessa ocultação há alguma revelação? Boa tarde, olá a todos. Bem, em primeiro lugar, antes de responder a esse mote, queria só agradecer o convite. Eu pensei que o convite tivesse a ver com o facto de eu ter imensos posters do Alain Delon em casa, ou então de ter vivido em Itália também e de gostar muito de cinema italiano, mas afinal eu acho que estou aqui por outro motivo também, que é, apesar de escrever sobre cinema, não escrevo como crítica, portanto não falo muito dos formalismos, enfim, mas escrevo sobre cinema com as emoções à flor da pele, e já lá vamos, porque eu acho que no caso de Antonioni, eu vou partilhar a minha história pessoal muito rapidamente, relativamente a este realizador. Eu já devo ter visto este filme 3 ou 4 vezes. A primeira vez foi no final da adolescência, fiquei absolutamente fascinada. Aliás, como eu me sinto mais à vontade com conferências de literatura, se isto fosse uma comunicação de uma conferência, eu teria dado o título de Antonioni entre o fascínio e o tédio. Eu já explico porquê. Então, nessa primeira vez, eu fiquei muito fascinada. Naquela idade, nós somos todos esponjas que absorvemos todas as influências, todos os estímulos. E então, gostei muito da interpretação dos atores. O Alain Delon está magnífico, a Mónica Vitti também, mas também o preto e branco, a fotografia, tudo. Uns anos mais tarde tive que estudar o filme para um curso de cinema e aí a abordagem foi muito mais académica, digamos. Mas a última vez que vi o filme foi precisamente há um ano. Aliás, eu devo dizer que não, ao contrário do que é habitual, não vi o filme antes de vir apresentá-lo, na véspera, por exemplo, porque quis conscientemente ver o filme hoje para ver se ele me surpreende de novo. Porque no ano passado, a propósito de um outro ciclo dedicado a realizadores, a cineastas modernos italianos, no Porto, eu revi alguns filmes de Antonioni e este foi um deles. E devo dizer que me deixou com uma sensação de angústia. Até parecia que estava a ver o Deserto Rosso, mas não. Foi uma experiência completamente diferente e daí eu associá-la ao tédio. E é um tédio que perpassa também todo o filme. Ou seja, eu senti-me contaminada por esse tédio que invade as próprias personagens interpretadas por Delon e por Vitti. Porque, bom, já falamos que não é necessário ser spoiler quando se fala deste filme. É um filme que não tem grande história. Não tem grande narrativa, é um filme que anda um pouco à deriva, assim como as personagens, mas o facto é que no filme no início há uma relação que se vai desmoronando e depois há uma relação que desponta e não sabemos até onde é que ela vai. E precisamente quando eu vi esse filme o ano passado, eu estava numa posição semelhante, ou seja, estava a ver um filme que tinha a ver também com a minha própria situação sentimental, amorosa, e pior do que isso, estava a vê-lo com a outra pessoa da relação. E então foi um pouco penoso, ambos sentimos isso, e ao mesmo tempo foi uma experiência também muito, muito enriquecedora. Isto para dizer o quê? E para responder à velha questão de o que é o cinema, o que é que o cinema nos dá. O cinema dá-nos, ou seja, nós nós vemos-nos ao espelho através do cinema e isso pode influenciar bastante a nossa vida. Por exemplo,
em relação a isso, e também sempre a ir ao encontro da pergunta que me fizeste, eu queria só, se não se importam, citar também uma citação de Antonioni, retirada de um diário dele. Eu fui procurar aos meus apontamentos de curso, e então o que ele diz é isto. Vou ler em italiano, é muito rápido, depois traduzo. 1962, a Firenze per vedere girare l'eclisse di sole, gelo improvviso. Silenzio diverso da tutti gli altri silenzi, luce eterea, diversa da tutte le altre luci, e poi buio, immobilità totale. Tutto quello che riesco a pensare è che durante l'eclisse probabilmente si fermeranno anche i sentimenti. Sto quasi a acabar. Avrei dovuto mettere nei titoli di testa dell'eclisse questi 2 versi di Dylan Thomas. Qualche certezza deve pure esistere, se non di amare bene, almeno de não amare. Isto para responder à pergunta sobre o que é que trata este filme, ou sobre o que é o eclipse. O eclipse é sobre a ocultação ou a anulação dos próprios sentimentos. E é isto que Antonioni nos diz nesta citação do seu diário. Ele diz que a gênese para este filme, a ideia para este filme veio de um eclipse verdadeiro, de um fenómeno natural que ele estava a tentar filmar em Florença, em 62, o mesmo ano do filme, e então ele decidiu, ou melhor, colocou esta hipótese no ar, de que o que é que aconteceria durante um eclipse a nós, enquanto o vemos ou enquanto não vemos nada. E então ele colocou essa hipótese de o eclipse ser também uma supressão, uma suspensão dos próprios sentimentos. E no fundo é isso que nós vemos neste filme. Nós vemos, eu só queria realçar 2 aspectos, para não ir muito mais longe. Queria só, peço desculpa, falar um pouquinho das personagens e também da própria paisagem. Aliás, a paisagem neste filme é uma personagem, se não a maior personagem de todas, ou aquela que nos diz mais. As personagens não nos dizem muito, ou melhor, dizem nada, dizem o vazio. Nós temos 2 personagens principais, a Vitória, que é interpretada por Mónica Vitti, e Piero, que é interpretado por Alain Delon. Encontram-se um pouquinho mais à frente, no início da história temos um outro homem, uma personagem masculina, com quem Vitória também tem uma relação, mas o que nós temos são 2 personagens que não se encontram. Falávamos de desencontros também, este é um filme de desencontros, mas não se encontram umas com as outras e também não se encontram com elas próprias. E são personagens que vagueiam, deambulam, esta imagem da deambulação pela cidade, pelos espaços vazios até, pelos espaços desolados, é muito, muito importante e interessante em Antonioni, é uma coisa que ele explora bastante. E nós temos, de um lado, um retrato de uma mulher. É interessante falarmos também nisto, porque a mulher é sempre muito importante na filmografia de Antonioni, sobretudo nesta trilogia. Como sabem, talvez este é o 3º filme de uma trilogia que compreende, engloba em 1960 L'Avventura, depois em 61 La Notte, não sei se todos já terão visto esses filmes, alguns sim. A Aventura aqui, exatamente, passou esta semana, e este é o 3º filme. Eu penso que é o 3º filme que é a chamada trilogia da alienação e do vazio, e portanto é um filme que leva ao seu expoente máximo esta opção, digamos, filosófica de Antonioni. Quando eu falava em personagens, é importante realçar que Vitória tem tudo para ser feliz e não o é. A Piero é um pouco indiferente se é feliz ou não, mas Vitória é aquilo que se pode chamar uma mulher, em italiano, benestante, ou seja, bem na vida, trabalha, independente, bonita, sensual, mas é um enigma, de qualquer das maneiras. É um enigma e não se compreende a si mesma também. Aliás, das coisas que ela mais diz no filme ou das afirmações que se lhe coloca na boca é não lo so, não sei. Portanto, é uma personagem que não consegue dar resposta a perguntas que se coloca, ou mesmo uma personagem que nem sequer quer colocar-se a si mesma perguntas. Por oposição, Piero é digamos, um conformista, é um jovem agente da Bolsa, de Valores de Roma, e só pensa em dinheiro. Aliás,
Agora, passando só a falar um pouco da paisagem, temos duas paisagens muito distintas. Temos a paisagem citadina, urbana, encapsulada no microcosmos que é a Bolsa de Valores. E quem já viu este filme sabe perfeitamente do que estou a falar. A sequência da Bolsa é absolutamente fantástica. Temos o bulício, temos os gritos, temos o barulho, o ruído das transações que se fazem, dos homens que berram uns com os outros, das pessoas que investem na Bolsa. E isso, no fundo, é uma projeção da própria cidade. Eu vou só compará-la depois com a paisagem final do filme. Roma, nos anos 60, está a viver um momento de ebulição. Estamos a falar do pós-guerra, é uma sociedade de consumo, em que o materialismo graça. Portanto, as pessoas têm todas as condições para serem felizes materialmente e, no entanto, o que nós vemos é lá está, uma alienação total, que se vê também nos afetos. Não tanto do ponto de vista intelectual, por exemplo, a primeira personagem masculina é um homem, um jornalista, um intelectual, mas não se cumprem, são personagens que não se cumprem ontologicamente, são personagens que caminham para um vazio ou para um abismo de que não conhecem o fundo. E no fundo é isso que eu gostava de realçar, são personagens completamente à deriva. A paisagem. A segunda paisagem é a paisagem da periferia, dos bairros, aquele que se chama o Quartiere Eure. Quem já esteve em Roma e que visitou aquela zona da cidade pode comprovar. Aquilo, o que vamos ver, sobretudo nos 7 minutos finais, que são 7 minutos absolutamente incríveis, no que toca à opção estética do próprio Antonioni. É uma zona que foi reaproveitada. Nós tínhamos ali edifícios dos Jogos Olímpicos que foram utilizados para os Jogos Olímpicos, são construções que foram a posteriori reutilizadas como escritórios e habitação, e depois algumas avenidas foram arborizadas, e toda essa paisagem, todo esse locus, que não chega a ser horrendos, mas é um locus que nos transporta para uma cidade que quer um futuro, mas que não tem sequer um presente. Portanto, é essa a sensação com que eu fico. Estou apenas a dar uma opinião pessoal. E estou muito desejosa para rever agora o filme, para poder vê-lo sem o filtro de vicissitudes sentimentais e outras coisas. E, portanto, não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mas, no fundo, o que eu gostaria que saíssem daqui a pensar, talvez, se é que já não pensaram imenso sobre este filme e sobre os filmes de Antonioni, é que, no fundo, o grande tema deste filme talvez seja a inutilidade, a impossibilidade do amor. Repare-se, por exemplo, que mesmo quando Pierre e Vitória parecem enamorados, não chegam à concretização de um amor pleno, de um amor verdadeiro. Desculpem o spoiler. Mas no fundo é isso. E também queria só deixar aqui no ar esta ideia de que Antonioni é exímio, sobretudo nesta trilogia, a construir ausências baseado na fragmentação do próprio indivíduo, e que é um indivíduo que se transforma no coletivo. Estamos a falar de toda a sociedade alienada e completamente fora do seu eixo, como diria T.S. Eliot. Bom, não sei se me quer fazer mais uma... Acho que já falei demais e obrigada por me ouvirem.